Na TNT Esporte, o Vasco sofreu transfer ban pelo não pagamento do Sforza. 3 janelas sem poder contratar. Bom, Paulo Renato, é uma notícia ruim, né? Eu sempre procuro ser correto e honesto o tempo inteiro, né? O Sforza, ele foi adquirido pela administração da 777, que tinha um modelo de administração, vendo, independente do valor, se é bom ou ruim, porque eu acho que Marlon Gomes, Gabriel Pé, todos foram vendidos muito barato. Mas eu vendo à vista e boto o dinheiro no bolso e eu compro a prazo. A contratação do Sforza, independente se eu era a favor ou contra a 777, eu sempre achei absurda. Muito grande, muito cara. Agora, é um volante argentino, ele era da seleção, né? Da seleção sub-20, e poderia sim dar certo, mas eu sempre achei um absurdo. Provavelmente não deve ter sobrado dinheiro das besteiras que fez o atual presidente, né, o Pedrinho, né? Quando ele vai ali, compra o Maximiliano Rodrigues, compra o Jean Davi, jogadores que não têm um ano que chegaram no clube e hoje já não estão mais nos planos do clube, né? Isso vai acontecer daqui a pouco ali com o Garré, com o Lloyd. Isso é a parte ruim. Então, dessa notícia que você trouxe. A parte boa, na minha opinião, é que o Vasco vai poder colocar mais jovens das categorias de base à disposição do Diniz. A gente tem que lembrar que, com o Diniz, o Fluminense fez muito dinheiro vendendo os jogadores das categorias de base, né? Porque o estilo de jogo faz com que os jovens apareçam até um pouco mais, porque eles têm muito fôlego para ir e voltar. Eles participam na construção do jogo e depois são obrigados a participar também para roubar a bola e ter essa posse de bola. Então, é uma notícia ruim, é uma notícia que o torcedor do Vasco não gostaria de ouvir, porque provavelmente o Fernando Diniz ia pedir reforços do meio do ano para frente, né? Principalmente porque ele vai ter 45 dias para treinar essa equipe, e aí eu acredito sim que a partir daí o Vasco vai ter uma regularidade que vai nos proporcionar muita alegria, né? Mas é difícil não ficar chateado com uma notícia dessas. Tá bom, Paulo? Aqui, Marcelo Arcoverde. Boa noite, Ed. Será que o Diniz consegue colocar o Payet para jogar, assim como fez com o Ganso? Se conseguir, tem que ganhar placa. Bom, eu tenho dificuldade de falar do Payet, porque ele, sem jogar, se machucou novamente, né? Parece que ele está só esperando o dia 5 de julho, receber o seu último salário e ir embora, né? Primeiro tem 5 de junho, depois 5 de julho, que é quando termina o contrato dele. Me parece que, mesmo que o Diniz queira recuperar o Payet e fazer dele, recuperar o futebol dele como fez com o Paulo Henrique Ganso, eu acho que o francês, o Payet, não quer. Ele tem se escondido, né, depois do escândalo, que eu nem sei se é verdade, eu nem posso afirmar que todas aquelas acusações são verdadeiras. Eu acho que quem tem que provar são as partes envolvidas, não sou eu só estou
comentando aqui que, coincidentemente, depois daquele episódio, ele não mais jogou. Seja porque o Felipe não queira, mas teve notícias de que ele estava machucado. Agora, o Felipe Coutinho não joga, pelo menos no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, porque todos assistiram, o Felipe Coutinho foi expulso. Seria uma oportunidade, sim, porque acho que faz diferença você ter um jogador técnico nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas eu não sei se ele quer, e acho que também nem seria bom, não seria positivo, porque vai que ele começa a jogar para caramba aí nesses últimos jogos e o Fernando Diniz queira que o Vasco renove o contrato com ele. Os contratos do Felipe Coutinho e do Payet são absurdos, são contratos altíssimos. E não sei se o Vasco está predisposto a renovar. Eu não renovaria, nem com um, nem com o outro, porque eu acho que a entrega de ambos foi muito ruim. Mas acho que a gente tem chance de entrar numa nova era, nessa era Fernando Diniz, no dinizismo, como as pessoas gostam de falar, e é possível, sim, que atletas que não estavam performando consigam performar. Eu, quando o Fernando Diniz ainda era técnico do Fluminense, eu dizia que ele pegava um jogador nota 5, fazia ele virar nota 7. Pegava um nota 7, fazia ele virar nota 8, 8,5. E um nota 8, 8,5, 9, ele fazia virar 10. Então, se ele fizer isso aí no Vasco, é bem possível que a gente ainda possa ter alegria com esses dois atletas. Beleza, Marcelo? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Eric Fernandes. Sem crédito, não conseguimos contratar ninguém. Eu acho que deve estar falando do Transferban. Cara, eu acho que contratar é importante, mas é importante contratar bem. Jean Davi, Maxime Rodrigues, foram contratações. Sforza, Capasso, foram contratações que a gente fez uma festa gigante no aeroporto para ir buscá-los, e agora estamos fazendo outra festa para levá-los ao aeroporto para eles irem embora. Tem que vir jogador bom. E jogador bom é caro. É mais difícil ser contratado. Então, assim, vamos nos reinventar. Vamos ver a galera que está lá, molecada da base. Eu acredito muito nisso. E acredito que é possível, sim, soluções caseiras resolverem nossos problemas. Beleza? Mais um superchat. No Rio de Janeiro eu tenho que pagar as contas. Eu hoje aqui me concentrei para ser uma live de coisas boas, igual foi o jogo, sem críticas ao presidente, apesar de todos os erros dele cometidos eu nunca vou esquecer, e sempre que puder vou lembrar aqui, mas hoje eu queria levar alguma coisa positiva, né? Claro que essa notícia a gente não pode ignorar, mesmo ela sendo uma notícia negativa, mas acho, né, Diego, que se isso for pago, esse problema é resolvido. Então, é uma questão financeira que eu acho que eles vão se virar aí para resolver. Tá bom? Grande abraço, meu amigo. Gui. E aí você viu o Edmundo atacando novamente o presidente do Vasco da Gama e fazendo bastante cobranças em relação ao transferban que o Vasco recebeu em relação ao Sforza, Adson. Foi ali uma confusão geral que aconteceu. Mas a verdade é que aproximadamente 6h30, 6h20 da noite, né, do dia de ontem, o Vasco veio a público e falou o seguinte, ó: o Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA
nesta data, que aplica a penalidade para o transfer ban, que é o processo movido pelo Nantes. Na verdade, o pessoal estava na dúvida ali se seria sobre Sforza ou sobre o Adson. É sobre o Nantes, da França, em relação à compra do meio-campista, meio-atacante Adson. De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção em casos dessa natureza. Ressalta-se, por fim, que, em virtude da janela de transferência se encontrar fechada, nesse momento a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube. Então, basicamente, o Vasco confirmou o transfer ban vindo do Nantes, da França, porém, ao mesmo tempo, falou que, segundo a legislação em relação à recuperação judicial, o Vasco não pode efetuar esse pagamento por conta de estar nesse processo. Então, as dívidas meio que ficam de lado por um instante, digamos assim. E aí, o Vasco está bloqueado de conseguir efetuar esse pagamento. E como a janela está fechada, não muda absolutamente nada para a equipe do Vasco da Gama. Exatamente isso que diz a nota. Então, o Vasco, a princípio, por enquanto, não vai ser lesado por essa situação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!